Olá pessoal, estou aqui para falar hoje para vocês a respeito da questão da possibilidade ou não de pleitear indenização face ao abandono afetivo. Uma das grandes discussões que nós temos hoje acerca da responsabilidade civil. Se é possível, por exemplo, o filho que foi abandonado afetivamente pelos seus genitores ou por um dos seus genitores, se ele pode vir em juízo e pleitear a ação de reparação ou pleitear indenização pelo abandono afetivo. Primeiro, é uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial, a qual os senhores irão encontrar posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários. O que eu estou aqui nesse momento a falar para vocês? Eu quero tecer alguns comentários em relação à nossa legislação civil, para que a gente possa abordar diante dos dispositivos legais se haveria ou não essa possibilidade, tá? Então, começando, vejamos. O que o artigo 186 do Código Civil fala pra gente? O artigo 186 do Código Civil, ele conceitua, ele identifica o que seria ato ilícito. Então, galera, o que é ato ilícito? Ato ilícito será realizado toda vez que, por uma pessoa, a conduta humana, que por ação ou omissão, negligência, imprudência, de forma voluntária, contrariar o direito, ocasionando dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então percebam que a nossa conceituação sobre o ato ilícito, ela se encontra no artigo 186 do Código Civil. Eu preciso então de 4 elementos para que possa incidir no ato ilícito e, consequentemente, diante desses 4 elementos, inserir na possibilidade de indenização. Eu preciso de uma conduta humana, que pode ser uma ação ou omissão. Eu preciso de um nexo de causalidade entre a ação ou omissão, portanto, conduta do indivíduo, e o dano ocasionado, sendo que esse dano pode ser moral, material, estético, tá bem? Como pode ser cumulados todas essas espécies de dano. Então, veja, conduta, o nexo, que é a ligação entre a conduta e o dano, e eu preciso de culpa. A culpa aqui é a culpa em sentido lato sensu, aonde que adentra tanto a culpa em sentido estrito, bem como também o dolo. Eu já fiz algumas postagens a respeito, então, das características dos elementos que incidem na indenização. Se porventura você não viu, vai na minha playlist, vai nas questões de responsabilidade civil, que vocês irão achar essa aula lá sobre responsabilidade civil, tá bom? Então, olha aqui, galera, o artigo 186, ele conceitua o ato ilícito. Daí eu tenho o artigo 927 do Código Civil, que me traz o seguinte: aquele que comete ato ilícito, ele deve indenizar. Então, aquele que por uma conduta omissiva ou comissiva, ele ocasiona dano a outrem, eu tenho o nexo, eu tenho a ligação, eu tenho essa ponte que vai fazer a intermediação entre a conduta e o dano. E quando há a comprovação dessa culpa, eu estarei diante da teoria subjetiva, não havendo então a responsabilização. Se eu não há necessidade de comprovar essa culpa, eu estarei diante da responsabilidade objetiva. Então, artigo 186, juntamente com o artigo 927 do Código Civil, realizando ato ilícito, deve, então, portanto, indenizar. E o artigo 944 do Código Civil nos coloca que a indenização, ela mede-se pelo dano. Então, quanto maior foi o dano, maior será a indenização. Tudo bem, até aí nós estávamos falando então das características, das primazias referente à responsabilidade civil. Mas o tema de hoje é a possibilidade ou a impossibilidade de pleitear indenização face ao abandono afetivo. E aí, galera, o abandono afetivo, ele é um instituto lá do direito de família. Ele não é um instituto da responsabilidade civil. E aí, eu tenho um artigo 1566 do Código Civil, lá dentro da parte especial do direito de família, que traz pra gente o seguinte: artigo 1566 do Código Civil, são deveres dos cônjuges
E aí também hoje a gente faz uma amplitude nessa interpretação e não é tão somente direito dos cônjuges, mas também direito dos companheiros. E dentre os incisos do rol do artigo 1566, encontra-se o inciso de número 4, que é sustento, guarda e educação dos filhos. Então, competem aos genitores sustento, guarda e educação dos filhos. Quando eu digo sustento aqui para os senhores, não é tão somente o sustento material. Exemplo, pagar uma pensão alimentícia, e aquele genitor que deixa de pagar a pensão alimentícia, o filho então poderá ajuizar uma ação de alimentos ou futuramente uma ação de execução de alimentos se a sentença ela não for cumprida. Mas aqui eu não estou falando então do sustento material, mas eu estou falando do sustento moral, afetivo, psicológico, que os genitores têm que acompanhar os filhos enquanto menores em virtude do exercício do poder familiar que é cabível aos genitores em relação aos filhos menores. Eu também aqui não vou trazer o meu posicionamento pessoal. Eu disse aos senhores no início, nós estamos abordando e fazendo análise dos dispositivos legais para que os senhores possam chegar a uma conclusão se é possível ou impossível pleitear danos, se é possível pleitear indenização face àquele genitor que abandona afetivamente o seu filho. Tudo bem? E aí, pessoal, não é deve ou não, se você gosta ou não, se você ama ou não, se você tem contato ou não com o seu filho. Aqui é um dever, é um direito então que os menores, eles têm direito ao amor, ao afeto, ao carinho. É um dever estar que os genitores devem em relação aos seus filhos menores. Então, se a gente for olhar de forma bem isolada, o que o artigo 1566 fala? São deveres dos companheiros, são deveres dos cônjuges, são deveres dos genitores, sustento, guarda e educação dos filhos. O que o artigo 5º da Constituição fala para mim quando ele me traz todos os direitos fundamentais? Princípio da igualdade em relação aos filhos, princípio da afetividade, princípio da solidariedade entre pais e filhos. Eu tenho o artigo 226 da Constituição Federal trazendo a família como base da sociedade, princípio da dignidade da pessoa humana. Então percebam que se esses genitores, eles contrariam o direito através de uma conduta, sendo essa conduta omissiva ou comissiva, gera indenização. Então, o que o Código falou para mim? O que é o ato ilícito? Uma conduta que seja omissiva ou que seja comissiva, de forma voluntária, negligente ou imprudente, que vem violar direito, que contraria direito, vem ocasionar dano a outrem, comete ato ilícito. E aí o 927, aquele que comete ato ilícito deve reparar. Então, se aquele genitor, por sua conduta omissiva, que não dá a seus filhos, então, a questão da afetividade, da solidariedade, a questão psicológica, moral, os valores, o que vai acontecer, então? Ele contraria o direito diante, então, da sua omissão, diante, então, de sua conduta, tá certo? Ocasionando dano, portanto, dever de indenizar. Portanto, a gente tem que ter um projeto de lei de número 700 de 2007 que prevê mudança no ECA, mudança no artigo 4º, parágrafo 2º e 3º do ECA, bem como no artigo 232 do ECA, demonstrando que deve acontecer a indenização. Se a gente for discutir se é cabível ou não, e realmente, Daniela, tem que pagar porque o brasileiro só funciona quando coloca a mão no bolso e na hora que ele sentir, não, Daniela, é pior, porque o pai ou a mãe, o genitor vai ficar muito mais revoltado e isso vai causar uma distância maior entre os filhos. Bom, isso são questões que isso vai depender de cada caso em concreto. Nós temos jurisprudências a favor, como nós temos jurisprudências contrárias a esse entendimento sobre o abandono afetivo. O que eu gostaria de demonstrar aos senhores aqui, nesse momento, é em relação à aplicação legislativa, é em relação
aos dispositivos concernentes tanto no nosso Código Civil, quanto no nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Então, você, operador do direito, você, estudante de direito, fica aí todas as minhas dicas para os senhores acerca da possibilidade ou não de pleitear indenização em virtude do abandono afetivo. Que você possa agora, nesse momento, ir de encontro a todos esses artigos que eu mencionei aos senhores e fazer um belo trabalho. Dá para nascer aí muitos debates acerca desse tema tão grandioso hoje, que está aí na multidisciplinariedade das disciplinas da responsabilidade civil, bem como do direito de família. Galera, um super beijo para vocês e até! Assine o canal, compartilhe o canal e siga as dicas no Instagram, prof.daniela Matar. Um super beijo e até! Tchau, galera!